Olá, me chamo Rael Merece e sou da Lumen, empresa que há 10 anos atua no propósito de transformar a desperdício em valor através do aproveitamento do biogás e do biometano. Nosso foco nesse projeto FINEP é solucionar um problema que hoje inviabiliza a produção de biometano em centenas de aterros distribuídos no Brasil. Estimam-se atualmente de 500 a 700 aterros no país, que em sua maioria emitem biogás diretamente na atmosfera, contaminando o ar e gerando um passivo ambiental gigante. Segundo a ANP, hoje mais de 80% do biometano produzido no Brasil vem de somente 10 aterros sanitários, em todos os casos, aterros de grande porte, ficando os aterros de pequeno e médio porte, que são a maioria do país, de fora do aproveitamento energético. O gargalo disso se deve principalmente à presença de nitrogênio no biogás do aterro. O nitrogênio não é natural no processo de biogás. Ele ocorre por ineficiência no processo de captação do gás, hoje sem muito controle, que acaba sugando o ar atmosférico, que é abundante em nitrogênio. A consequência disso é um alto custo de purificação em um processo que só se viabiliza em grandes escalas, por conta da complexidade de separação do nitrogênio e do metano, já que são moléculas muito parecidas. Resolver esse problema de captação ineficiente do biogás destrava um enorme potencial dos aterros pequenos e médios, que possivelmente são a próxima grande fronteira de crescimento de biogás no Brasil, permitindo o país ter uma produção descentralizada de biometano para a substituição de combustíveis fósseis, como por exemplo diesel de frota de ônibus urbano ou diesel de caminhões de coleta de lixo, que poderiam inclusive abastecer nos próprios aterros e gerar créditos e receitas através do Segob, da nova lei do combustível futuro. Isso também ajuda a encerrar os mais de 3 mil lixões que hoje são estimados no país e já deveriam ter sido fechados há mais de 10 anos, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Conforme dados do setor, o encerramento desses lixões deve originar de 300 a 500 novos aterros de pequeno e médio porte, considerando que os aterros de grande porte não são mais essenciais no país. A solução para resolver esse problema de captação se dá através de uma inovação que combina produto e processo. Como produto, a partir de um cabeçote de poço inteligente, com sensoriamento e qualidade e pressão do biogás e válvula proporcional para conseguir ajustar a pressão de captação poço a poço, mantendo a pressão sempre próxima de neutra, nem muito negativa, evitando aspirar ar atmosférico e, consequentemente, nitrogênio, e nem muito positiva, evitando o acúmulo de biogás no aterro, consequentemente, emissões fugitivas e comprometendo a segurança do maciço. Considerando a criticidade do ambiente de operação em aterro, sem infraestrutura de energia e com limitação de sinal de comunicação, esse cabeçote também irá contar com um painel solar integrado com bateria para fornecimento de energia aos componentes e antena de comunicação LoRa, sem fio, via rádio e com baixo consumo de energia. Na parte de processo está outro grande ponto de inovação, a utilização de inteligência artificial para predição de operação e controle adaptativo, conforme as variações das condições ambientais que interferem na pressão de captação, como temperatura ambiente, pressão atmosférica e outros fatores que ainda não são totalmente desconhecidos no processo de captação. A IA irá permitir a gestão dos parâmetros, visando sempre manter a captação com percentual de nitrogênio abaixo de 2%, de modo a viabilizar o upgrade de biometano pela já conhecida rota das membranas, o que reduz em mais de 40% o investimento em uma planta de upgrade de biogás em aterros e viabiliza a produção em pequena e média escala. Viabilizar essa inovação destrava uma agenda de mudanças e paradigmas no setor. O biogás dos aterros pequenos e médios deixa de ser um passivo ambiental na atmosfera e vira um ativo econômico e um combustível renovável de alto valor agregado. O nitrogênio, ao invés de ser tratado no final do processo, passa a ser controlado no início do processo. E a captação de biogás, hoje reativa, sem dados ou gerenciamento, que é a realidade dos aterros brasileiros, passa a ser preditiva, inteligente e com monitoramento e atuação em tempo real. O investimento na produção do biometano, hoje alto e viável só em grande escala, passa a ser baixo, modular, escalável e viável em pequena e média escala. Para construir essa inovação, a Lumen conta com uma combinação de profissionais experientes, co-criando com uma ECT com um longo histórico de atuação em competências e estruturas complementares à exigida para a construção desse projeto. Sobre a Lumen, empresa proponente, nós atuamos há 10 anos com projetos de biogás e biometano. Temos histórico de desenvolvimento e implementação de projetos para clientes exigentes e de nível global. Fizemos os primeiros projetos de aproveitamento de biogás na Bembev no mundo, replicado em 4 fábricas no Brasil, e implementamos projetos de biometano na Heineken do Paraná e na Coca-Cola do Ceará, desenvolvendo uma capacidade de atuação a nível nacional. Apesar de um foco em mercado e uma estrutura enxuta, temos um longo histórico de projetos de P&D em conjunto com ICTs. Isso porque nós nascemos e crescemos com a crença de que inovação é a única vantagem competitiva sustentável em longo prazo e de que a melhor forma de construir inovação é co-criando com parceiros estratégicos, como ICTs. Evidenciamos isso através de uma série de programas. De 2020 a 2022, executamos o projeto de P&D em conjunto com o Instituto Senai de Inovação em Sensoriamento e Instituto Senai de Inovação em Biomassa,
dentro do programa LiProcel da Eletrobras, focado para o setor de saneamento, que gerou a nossa base de engenharia modular e replicável utilizada até hoje em dia. Em 2023, nós fomos selecionados pelo programa GEF Biogás Brasil, da Unido, da ONU e o Ministério de Ciência e Tecnologia, para desenvolvimento de planta e tecnologia de referência na cadeia agropecuária brasileira, projeto que desenvolvemos em conjunto com a Embrapa Suínos e Aves de Santa Catarina e Embrapa Solos do Rio de Janeiro. Também participamos do programa Microsoft for Startups, de aceleração tecnológica, para a utilização de ferramentas de AI, IoT e computação de nuvem. E mais recentemente, em 2025, executamos um projeto de inovação em conjunto com a Comgás, maior distribuidora de gás natural do Brasil, dentro do programa de P&D da Agência Reguladora Estadual, com foco em aumento de oferta de biometano para a rede, a partir do scale down de engenharia de plantas de pequeno porte em aterros sanitários. Esse projeto, inclusive, embasa essa proposição e comprovou a tese. É possível sim produzir biometano em pequena escala em aterros, desde que se tenha um gerenciamento ativo e inteligente na captação do biogás, com controle de pressão de operação poço a poço, o que não encontramos em mais de 30 aterros que já visitamos no país. Complementando o squad executivo que a Lume irá formar para o projeto, com engenheiro de controle e automação, engenheiro químico, mecatrônico e engenheiro mecânico, temos 2 especialistas experientes em áreas chaves do projeto de inovação. Primeiro, o professor Marcos Barreto, um dos precursores da mecatrônica no Brasil, com mais de 40 anos de docência na PoliUSP e participação em diversos projetos relacionados à mecatrônica avançada e inteligência artificial. Entusiasta do assunto de aproveitamento energético de resíduos, o professor já é conselheiro da Lume e irá atuar no direcionamento e construção da inovação na parte mecatrônica. No conhecimento relacionado à captação no aterro, área que a Lume não tem grande história, que o Brasil também não, integra a equipe o Thiago Nascimento, maior especialista do Brasil em biogás de aterro, com mestrado na área e mais de 20 anos de experiência de campo em gerenciamento de aterros e de captação, com passagem pelas principais empresas do setor e histórico de implementação dos primeiros projetos de captação de biogás no Brasil. Para a cocriação com o ICT, focamos em um escopo complementar nas áreas científica e tecnológicas de inteligência embarcada e transmissão de dados em ambientes críticos, e que principalmente aportasse equipe qualificada e laboratórios para desenvolvermos a inovação e os pilotos. Conversamos com mais de 6 ICTs e selecionamos o LACTEC, do Paraná, ICT com mais de 60 anos de atuação, 500 projetos realizados e mais de 300 profissionais, entre mestres e doutores, tendo a ICT 2 selos de referência de unidade Embrapi, a unidade Embrapi de inteligência embarcada e a unidade Embrapi de Future Grid. O LACTEC possui um grande histórico de projetos em assuntos e ambientes correlatos ao desenvolvimento desse projeto, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma unidade de controle de combustível para Bosch, em outro segmento, mas muito correlato com o que iremos desenvolver para a cadeia do biogás. Além de um time qualificado e experiente, o LACTEC aporta uma infraestrutura de 28 laboratórios propícia para o desenvolvimento do projeto e dos pilotos a serem desenvolvidos, como, por exemplo, o Laboratório de Inteligência Artificial Embarcada e Eletrônica, para o desenvolvimento do cabeçote e de inteligência da borda, o Laboratório de Conectividade, dedicado à rede sem fio de longo alcance e baixo consumo, que precisamos utilizar, o Laboratório de Armazenamento de Energia, para o nosso subsistema de solar com bateria, o Laboratório de Metrologia, com calibração rastreável dos sensores medidores utilizados no cabeçote inteligente, e o Laboratório de Química Aplicada e Materiais, para teste dos componentes às condições agressivas do biogás e do aterro, além de uma bancada de desenvolvimento de hardware, firmware e software. Para entregar os objetivos propostos nesse projeto, esse trabalho se desdobra em 36 meses, saindo de um TRL 3 e chegando no TRL 7, considerando que os componentes para a inovação já existem, mas o ponto principal e chave é a integração desses componentes e construção de um sistema inteligente e interligado. Para isso, o projeto ia realizar 3 níveis de pilotos, para construir uma solução eficiente, competitiva em custo e validada em ambiente operacional. O primeiro piloto sendo um cabeçote de bancada, testando diferentes componentes e formatos. A partir disso, o segundo piloto já será testado em aterros, captando dados em diferentes condições ambientais. E o terceiro piloto será uma série de cabeçotes interligados, testando o sistema em rede. Mais detalhes nós iremos apresentar nos textos de submissão do projeto. Nós agradecemos a atenção e contamos com o apoio do FINEP para desenvolver essa inovação e escalar a produção de biometano no Brasil. Muito obrigado.